Como esquecer algo ou alguém indesejável usando-se do próprio veneno egóico como antídoto? Claro que isso até você atingir um nível de consciência elevado. Você não vai permanecer ruminando com esses atritos, competições, concorrências do ego para sempre. Mas, em primeira mão, você vai ter que usar o do imediato, né? Certa vez eu, sendo consultado por um profissional de saúde mental, quando eu era jovem, porque os pais achavam que precisava, e eu não sabia o que estava fazendo lá. Mas eu cheguei lá muito espontâneo, cabelo comprido, roupa preta, né? Era jovem, ligado ao rock, tudo mais, músico. Eu cheguei lá assim, nem um pouco intencionado de estar ali, eu estava desconfortável. Mas aquele profissional me falou uma coisa muito interessante, se não sábia. Ele falou assim: eu prefiro tratar pessoas como você, revoltas. Eu acho elas muito mais necessárias, úteis para a sociedade, quando não é uma revolta, vamos dizer, violenta, mas sim aquela pessoa indônita, né, cheia de si e ativa, do que tratar um depressivo. Ainda bem que você não está vindo aqui queixar dor de amor, dor de miséria, dor de doença, porque não seria a minha área, não poderia o ajudar. Mas daí ele pergunta: qual é o seu problema? Eu não poder, eu respondo, ser eu mesmo, nunca. Eu não posso ser espontâneo. E o profissional falou: a sua rebeldia, né, nata e que aparenta, isso que sai dos seus poros naturalmente, deveria ser aplicada exatamente contra isso, que te poda, que te restringe. E a partir dali eu ouvi aquele profissional, foi uma das poucas vezes que eu ouvi eles dizerem alguma coisa. Uma coisa também que a gente não percebe, que você nunca está onde não deveria estar e nunca está com alguém que não deveria estar. E se você não está, é porque não deveria estar. Tudo que termina é um novo começo. É um recomeço para você encontrar, dentro dessa experiência que é uma insistência, que é a vida em existência, e você se desenvolver. As pessoas, principalmente os homens ultimamente, eles estão muito, né, se auto-martirizando, virando homens frágeis, né, uns cacos humanos muitas vezes, adoecidos, aborrecidos, fazendo encrenca, se não chegando à barbárie. Temos aí a realidade do feminicídio, né? Esse homem, ele morre mais, é menos homens no mundo, por quê? Porque ele não usa bem esse racional. Ele deveria ser o suprassumo da compreensão. Mas o que ocorre é totalmente ao contrário, né? Se vê a mulher superando e ela tem, com isso, ser aplaudida sim, ser valorizada sim e respeitada. Porque ela está entendendo a vida como ela sempre entendeu, só que antes não podia, né, se expor. Mas a mulher observava mais e ela sabe como funcionam as coisas. Tanto que há a intuição feminina, que ela é imbatível. O homem, com o seu racional, não consegue chegar nesse nível, né, de ter certezas. O homem é pura dúvida, por causa desse racional que está sempre fazendo peso e medida. Você imagina uma pessoa, vamos chamar de chata, né, medindo a grama com
uma régua, medindo tudo o tempo inteiro, né, para ver se cortou direito. Pessoas extremamente perfeccionistas, os homens são muito assim, né? Independente da questão astrológica. Até essa mulher, na questão astrológica, por ela vibrar mais no astral, e não num astral apenas emocional, mas sim mediano e alto, ela é inclusive mais experiente em entender a regência, inclusive astrológica, né, zodiacal. Por isso que se vê muitas mulheres falando mais de signos, perguntando tudo mais do que o homem, a não ser que o homem ele evolua, né, nisso. E entenda que há a fluência, para não dizer influência, porque influência você teria que estar aberto para a influência. Então, como usar o próprio veneno egóico, veneno de ego, contra o próprio ego? Memórias, né? As mesmas memórias que você tem, que você fica cego para uma situação, aquele emprego, né, fica defraudado, você cai por terra porque perdeu aquele emprego que era rendável, que era segurança financeira, inclusive para seu futuro, aquele relacionamento, aquele ser que desencarnou, que era um ser querido, amado, né, os seus queridos parentes, amigos. Como resolver isso? Se somos quinta raça, já estamos ligados ao mental abstrato, já éramos para ter consciência de tudo, e a consciência é pura paz, aceitação, ponto. Só que a gente não chega nisso, porque a gente é a mistura de muitas outras coisas, ainda tem que pensar, sentir, né, e agir. Então nisso a gente se atrapalha, muita responsabilidade, muita função dentro de um mesmo corpo. Então, o que você faz, por exemplo, quando você se desliga daquele emprego, daquele projeto ou daquela pessoa? Você vê tudo que é de mais ruim naquilo, né? Por isso você não está mais ligado àquilo, ou a isso. Já aquele que é vítima do desligamento, foi despedido, né? O projeto falhou, fracassou, ou aquela contraparte se afastou, né? Pediu divórcio, no caso, afastamento. Você que sofre está fazendo totalmente ao contrário, se auto-boicotando. Você está vendo tudo que era de melhor, se esquecendo do que é de pior daquilo. Se você fizesse o mesmo papel do ego do outro, que pega, se desliga de você, aquele patrão, aquele projeto que não deu certo, se você fizesse, por isso que dizem que o problema é a mola da evolução, você usar isso como didática, como aprendizado, repita, mas não com aquela revolta do outro, que a pessoa, ou patrão, ou projeto lhe transmitiu, né? Aquela repulsa. Não, em paz, com autossegurança, autoestima, como se diz, né? Eu não gosto desse, eu acho que é a pior coisa, porque a autoestima é como essa questão da liberdade, né? Eu sei que eu tenho liberdade, eu acredito que eu posso passar por cima do outro. Mas daí no fazer isso eu tenho bloqueio, eu tenho barreiras. Então não procede. A autoestima é a mesma coisa. Não adianta você se achar, porque ninguém te acha o que você acha. Mas você pode usar alguns ingredientes, né? Mesma coisa. Você não bebe, não fuma. Mas se você também perseguir quem bebe, quem fuma, você é tão viciado contra eles. Isso está dentro de você. E não quer dizer que de vez em quando você não vai se abrir, dependendo da situação. Por exemplo, você se feriu gravemente, você está no meio do deserto, tem uma garrafa de bebida alcoólica, vai ser o seu curativo naquela hora ali, né? No caso de dor extrema, isso se faz nas guerras, né? Já se leva, inclusive não para fazer apologia, mas é o que acontece. Por exemplo, uma vez na África, na Etiópia,
mas diretamente, as crianças estavam passando fome e o mundo estava diante do final da Segunda Guerra Mundial. Então a economia global estava totalmente em frangalhos, né, em ruínas. E como o planeta estava passando por um processo, os governos tinham que mais suprir o imediato do pós-guerra, a África não estava ligada à questão da guerra, então ficou meio em segundo plano. O que estava sobrando, porque daí já estava no final da lei seca, aquilo que foi apreendido, tudo mais na América, a América pega e descarta muitos fardos de cerveja e manda por helicópteros como expedição lá para a África e desce aquilo como suprimento. Aí você viu crianças tomando cerveja quente, né, com aquele sol da África, adultos, tudo mais, mas resolveu a questão da fome, porque na cerveja não há só álcool, há também os cereais, tem as proteínas, inclusive vitamina, né? Então, devemos entender que às vezes o próprio ego resolve o ego. Esse dia eu tinha feito um vídeo que eu tive que excluir, que todo mundo caiu em cima, né? Mostrava uma moça assim cheia de compras e não conseguia carregar aquilo. Só que, claro, né, é um saco sem fundo, como alguém falou aqui no canal, um amigo, porque você o alimenta, ele nunca está saciado. Mas, voltando lá o exemplo do meu psicólogo, né, que falava que ele preferia eu, né, espontâneo, né, mostrando o problema, externando, do que aquele depressivo que se cuida para falar, né, contido em si, enterrado em seus próprios problemas. Não sabe nem definir os problemas porque ele está tão cego, né, que eu não quero esse problema. Então, no não querer o problema, ele não quer ver o problema, né? Como aquilo de não ouça notícias ruins. Se você não ouve notícias ruins, você é um pedante, né, que acha que tudo é bom, porque você está bem. Agora, se você vê e se envolve demais, você é um amargo, que daí só fala em problema. A gente nunca equilibra, né? Por ser tantas coisas acontecendo no mesmo corpo, você não sabe a que atender primeiro, e a mente não consegue atender dois senhores na mesma hora. Ele não equilibra isso, apesar de fazer peso e medida o tempo inteiro, né? E então nada é tudo bom e nada é tudo ruim. Você tem que lidar com isso, com essa diversidade, que é a polaridade, uma lei hermética, que funciona, ela é imutável por enquanto, né? Ela está em seu tempo útil, tempo de procedência. Quando essa lei ser descartada, uma lei superior a vir, daí nós vamos, né, atingir uma outra etapa e a ocupação vai ser totalmente com compreensão diferente. Mas nesse interim, nós temos que explicar para pelo menos apaziguar um pouco isso, ver se a gente consegue viver, pelo menos. Porque está sufocante viver para a maioria dos seres, né? Não para os outros reinos, né? Os outros reinos estão sendo vítima do nosso sufocamento, que a gente desconta, inclusive, na comida e tudo mais, né? Até a questão dos pecados, né? Soberba também pode ser aplicado como pessoa que, né, sabe, pode ajudar as pessoas e guarda para si, né? Só eu vou evoluir, só eu vou me iniciar e eu vou me salvar, entre aspas. Salvar de quê, né? Você tem que salvar a informação e passando adiante para garantir que essa informação não vai estancar. A gula também, guloso de conhecimento, de ler muito de livro e só repetir, ficar arrotando na cara dos outros, desculpa o pejorativo, né? Tudo que se acumula, mas sem explicar aquilo, né? Falando só por cima. Superficialidade nós já temos demais na vida. No comportamento das pessoas, as pessoas não são francas, as pessoas uma hora
né? Enquanto há interesse, elas estão falando com você, né? Quando elas estão vazias, você tem que ser todo ouvidos, e então é uma parafernália, né, de como a gente deixou a vida humana acontecer. Então, voltando ao exemplo de como a gente pode com o próprio ego, porque é o seguinte, a consciência nem teria se envolvido naquele emprego, naquele projeto e com aquele ser, aquela união. Não teria essa proximidade, porque a consciência ela está em tudo. Então ela não precisa se apegar em nada. Então, como o que causou, né, é aquilo do quem te colocou na roda do samsara? O próprio ego. Então o ego tem que se resolver. Ele tem que se defrontar com ele mesmo. Então, se você pegar, lembrar daquele emprego de uma forma um pouquinho mais negativa, você ficaria em paz por ter se afastado daquela situação, daquele alguém ou de qualquer outra coisa. Se você lembrar daquela contraparte, aquele par que você tinha, lembrar de detalhes que a mente faz como medida, mau hálito, né? Mau cheiro nos pés, comportamento, o jeito de se expressar, o jeito de ser, de agir com você, se pegasse isso e colocasse isso como medida, você provavelmente se libertaria. Você usar do próprio veneno como antídoto. Ah, mas isso aí são observações do ego, o ego que vê os defeitos. Tá, mas um ego que se envolve só em coisas boas, ele ainda é ego. Ele sente falta daquilo que era bom. Isso ainda é ego. A consciência não quer tudo bom, aquilo que é bom, nem aquilo que é ruim. A consciência simplesmente ela vive, então não me quer mais naquele emprego, esse projeto não deu certo, aquela pessoa não quer contato comigo. Dane-se, tudo bem, está tudo bem. Só que não acontece isso. O ego ele oscila. Ou ele se, né, cai, ou ele quer ser maior do que pode ser grande, como diz a maçonaria. E às vezes a gente, inclusive, é tão ruim, como dizia meu psicólogo lá de infância, que é muito melhor alguém assim, sabe, orgulhoso do que vitimista. Não que o orgulho seja bom, não estou fazendo apologia, mas o orgulho, pelo menos, ele mostra qual é o problema. Já o vitimismo não, o vitimismo a pessoa fica ali contida, isolada, não quer contato, que é a realidade da depressão. É muito melhor uma pessoa ansiosa do que uma pessoa depressiva. Porque o ansioso, com um tranquilizante, tu resolve. Né? Não deveria, a pessoa deveria sim se diagnosticar, ir ver o que causa essa ansiedade, mas é bem mais fácil, o depressivo não. O depressivo, ele costuma até assim a ter tanto desânimo que ele não chega nem no medicamento, ele não consegue manter uma rotina, né, de tratamento, até mesmo para continuar doendo, porque aquilo dá prazer para ele. Então, se você visse as coisas assim que são, sabe, indesejáveis, aquela pessoa falava de uma forma, né, uma hora te dava atenção, outra hora não. Essa pessoa, por que ela deve estar com você? Aquilo ali é apenas um aprendizado, ponto final. Né? Você deve ver que aquilo não é para você. Ai, mas ela é linda, ele é lindo, ele tinha tudo que não sei o que eu queria. Vá buscar isso que você queira por você mesmo. Né? Não seja mendigo. A gente já mendiga tantas coisas, atenção, tudo mais. Dane-se quem quer gostar ou concordar com você, estar perto de você. As pessoas não vão morrer, desaparecer porque elas não estão perto de você. Isso já é um sinal de imaturidade, se você pensar assim. Então tem coisas que têm que ser descartadas, deixadas de lado. Não querem te dar atenção, não querem te dar conversa, faça o mesmo, mas não como a pessoa. Que ela faz isso para te dar nos dedos, para se vingar, é para mostrar que você não é tão importante assim. Não, você continua achando a pessoa, a sua importância humana, respeite o ser humano lá, mas faça
de acordo. Ah, mas Jesus, né? Estamos comemorando a morte e ressurreição de Cristo, dizia da outra face. Não, a outra face, aquela de ser bobinho, né, bobalhão, ser submisso. Não, gente, isso não é bondade, não é bobagem. Bondade é consciência. Você ter consciência das coisas. A pessoa não quer, você não pode forçar. Se você ser consciência, você respeita o espaço do outro. Isso que está cobrando, que está sofrendo, que está doendo, que está correndo atrás, mendigando migalhas, por favor, você merece muito mais. Você merece estar em tudo e ver tudo. Tudo é de você, não é só aqueles, né? Se você atingisse um patamar de consciência, né, abstraísse as coisas, você não estaria doendo por nada. Nenhuma dor seria problema. Você entenderia que dor passa, né? E há laços que se cortam, por isso dói o coração. Se você soubesse os rabichos que você faz com o outro, ou naquele emprego, ou naquele projeto, né? Aquilo fica se alimentando como se fosse apêndices. E isso não tem como ser bom, né? Você repetir as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Então, se você visse, né, conseguisse equilibradamente ver os prós e contras, ver, tá, era bom, mas também tinha assim, quer saber? Era horrível aquela pessoa todo dia me corrigindo, aquele chefe todo dia me exigindo. Eu vou ganhar menos agora, né? Eu vou passar adiante, passar a borracha nisso e escrever uma nova história. Eu vou trabalhar mais confortavelmente, porém não vou ter muito dinheiro, porque é o seguinte, se notar a vida, tudo que a gente faz é para ter mais do que precisa. Você precisa do quê? Você precisa morrer entalado com tanta comida? Você precisa de uma casa que não caiba a você de tanta traquinalha? Você precisa daquele outro grudado em você o tempo inteiro? Isso aí não é desagradável, é desconfortável. A maioria dos casais, por exemplo, não consegue dormir abraçados. É circulação que tranca, perturba o sonho do outro, né? Inclusive, pessoas que buscam autoconhecimento, meditação, projeção lúcida, é um sacrifício. Pode acontecer, sim, você deve procurar, né, um par ideal para você, sua alma gêmea, o que você quiser chamar, mas tem alguns sacrifícios. É a mesma coisa você abrir mão para ter da sua vida para ter filhos, né? Possa que dê certo, possa que não, possa que de vez em quando haja uma brecha, um espacinho de tempo para você mesmo, para você atender a si mesmo. Mas geralmente a companhia ela pode mais atrapalhar às vezes, dependendo de como ela funciona, né? O tipo de personalístico que você atraiu para você, e geralmente é kármico ou didático. Atrapalha porque é o seguinte, tem a questão energética da pessoa, tem a questão movimentacional da pessoa, aquela pessoa se move, né? Pode lhe dar uma abraçada na cama, né? Lhe cutucar, aquela pessoa tem uma opinião própria. Então é o seguinte, você tem que ver assim o que você deve sacrificar e o que você deve evitar, ok? Você deve pensar muito para viver, por isso que te deram mente. Ah, mas a mente racional não te conecta. Então, seguinte, então viva sem pensar e sem sentir para ver onde é que você termina. Você termina nessa solidão de ego de novo, porque ninguém vai te suportar. Você fica insuportável. Então, já que você não consegue atingir, eu quero ter consciência. Você é consciência. Ou você seja consciência, ou use bem isso, as ferramentas que te deram para o bom funcionamento humano, que é pensar bem e sentir bem e agir bem, porque vai ser o resultado disso tudo, desse jogo, desse sistema. No entanto, né, no momento ainda, né, não regulável, não controlável, né? Tem muita coisa dentro disso que está fora de controle ainda, até você subir.
Então, enquanto você não sobe, você, né, se fraga que sim, eu não sou tão consciente assim, por isso que eu ainda estou aqui remoendo, sofrendo tudo. O que você tem que fazer é pegar, né? Você tem que trabalhar, é aquilo. Quem não tem cão, caça com gato. Aquilo que você tem. O que não pode é não fazer nada. Pegue e lembre, né? Aquilo que era bonito para você, use isso que o ego, né, endeusava como belo e tenta ver feiura. Você vai ver que você joga no lixo tudo que é passado para que ele não passe por você a vida inteira. Se a gente esqueceu o nosso próprio passado monádico, a realização plena, toda a luz que nos envolvia, a gente esqueceu, nos, vamos dizer, escurecemos aqui vindo à vida, experimentar tudo mais, como pode que em uma vida tão curta darmos tanta vazão para memórias passadas? O passado não existe mais, o presente está aqui e o futuro não existe ainda. Você ver esses dois extremos, passado e futuro, é idolatrar fantasmas em que você não pode ter. Ao tocar, você cai. Cai do outro lado e dá com os murros na água ou com a cara no chão. Depois, para levantar, será bem mais difícil, caso você não tenha apoio e não tenha ninguém ao seu lado. Mas a gente nasce só, né? O nosso nascimento é só nosso. Mesmo que tenha gêmeos intrauterinos, sempre um vai nascer um segundo antes, um segundo depois, não importa. E cada um está vivendo a sua vida em si. O que a gente faz é compartilhar amor, afeto, mas isso não pode se perder em nós. Não se perde quando você se desliga. Então, né, o que acontece? A melhor forma de esquecer um amor, um emprego ou um projeto que não deu certo é criar outro amor, outro emprego e outro projeto que talvez dê certo. A melhor forma de curar uma dor de amor, como é dito, é encontrar o outro, não é mesmo? Você já fez isso, só que você não aprende. A melhor forma de você conseguir sucesso financeiro é agir, ir atrás de outro emprego. Projeto. Não deu certo esse projeto, ele é ilógico, não está sendo aceito, ou talvez vai ser aceito no futuro, porque as pessoas ainda estão muito lacradas no opiniático. Se adapte. É a hoste do ofício, é o que a casa oferece. Crie um projeto que, sei lá, seja aceito por todos. Né? Se sua forma de agir, se expressar não agrada a todo mundo, você está se sentindo meio, né, descartado, isolado, tente fingir. Faça o que o povo, né? Tente fingir que você, né, fale o que os outros querem ouvir. Porque você falar o que eles precisam ouvir não está dando certo nem para você nem para o outro. O que é melhor? Daí vamos de novo, vamos fazer o peso e medida. O que é melhor? Atrito por você ser sincero ou harmonia apesar das mentiras? Fazer o quê? O que você pode fazer a respeito? Forçar o outro a mudar? Isso não vai acontecer. A não ser que o outro, dentro de si, ache que é necessário mudar alguma coisa em si. Porque você só pode mudar ser humano em si mesmo. Você tem que ser mestre de ser humano, não mestre dos seres humanos, tê-los, né, seguidores, tietagem, fã-clube. Isso é tóxico para você e tóxico para o outro. Por isso que os mestres, eles não duram muito tempo nessa terra. Se tornam insuportáveis. Eles são apedrejados, são crucificados, né? São até urinados e muitas vezes não optam por ressuscitar no terceiro dia. Mas isso é muito lúdico, muito atrativo, convidativo para comemorações de datas folclóricas como estamos hoje, né? Páscoa.
E Páscoa nada tem a ver com, né, ressurreição e tudo mais. Apesar que tem uma conotação com a lua cheia, né, a terceira ou quarta lua cheia, não me lembro, do ano, que tem uma conotação totalmente mística, né, não necessariamente ligada ao drama de Cristo. Só coincidiu, talvez até para economia de datas, para não ter duas datas diferentes. Comemorativas, que seria já um buraco na economia, né? Diz que os feriados são muito, né, improativos na questão financeira. Lucros, tudo mais, o comércio fecha. Mas, se você avaliar, perdão, que tudo que você se afastou, por exemplo, aquele ex, aquela ex, aquele ex-emprego, aquele ex-projeto, quem se ligou de se afastar vê aquilo de forma totalmente, né, deselegante, feia, horrível, distorcida. Então aquele ser consegue se libertar, ele não sofre. Quem se desliga, pode ver, as mulheres hoje são as que mais se separam, né? É difícil o homem se separar hoje em dia. Aí agora ele está no papel da mulher, né, de sofrência. E bebe muito e acaba, né, desenvolvendo vícios que mudam o caráter, cria um karma, ele fica cada vez pior. Já tinha um karma de relacionamentos, né, que não dão certo, muitas vezes tóxicos, né? Não é só o homem também, tem mulheres tóxicas, né, interesseiras, tudo mais, porque elas sabem, hoje ela está trabalhando mais, ela sabe dar valor ao dinheiro. Então essa mulher também, ela não está totalmente errada, né? Ela quer ser valorizada, quer ter uma vida, né, que ela sacrificou já pelos filhos, pela casa. Então, dentro do ciclo de Urano, que muda, ele tem uma face, por isso que ele está na horizontal, virado para nós, né, e com um anel que significa a união dessas duas partes. Ele tem um rosto, né, um polo masculino e feminino. Agora estamos no polo feminino, mas essa revolução de Urano está prestes a acabar. Estamos no ciclo de 42 anos já no final, né? Porque dentro das eras tem esses ciclos, né, planetários dentro da nossa questão humana evolucional. Então, se você pegasse, né, na hora de lembrar daquele lugar, daquele, né, por exemplo, praia, como você faz, sabe aquela angústia que dá, aquela tristeza que dá quando você volta da praia, que dá vontade de continuar lá? Se você usasse esse mesmo ego que se apegou àquele momento e pegasse o que há de negativo, de não tão, vamos dizer, favorável na praia, a sujeira na beira do mar, né, a água escura, dependendo da praia que você foi, né, a distância. Se você colocasse esses negócios no meio, você equilibraria essa questão do apego. Você ainda gostaria de praia, mas também visse, tá, mas tudo bem, de repente era para mim já vir, né, até pelo fluxo, né, vim naquele horário, eu não queria. Questão dos acidentes de trânsito, né, todos os poréns, os preâmbulos que a gente não vê porque a gente está totalmente envolvido na situação, com coisas e negócios. Então, medite nesse vídeo, vê se tem alguma coisa que procede. É lógico que vão ser resistentes, porque o ego, ele é resistente ao próprio ego. Se você falar de vazão ao ego, né, para algumas coisas, as pessoas vão, com o seu próprio ego, entender, né? Esse cara está fazendo apologia a gente andar no erro. E não é nada disso. Quem está vendo isso é o próprio ego. Se fosse a consciência, ela entenderia que estamos vivendo, né, uma experiência, que é esse eu pessoal, que a gente dá muita importância e depois a gente quer fazer, né, demagogia dizendo, ah, sim, eu sou bom, que eu me importo com os outros, eu sou desapegado e que eu não me importo comigo. Você sabe que não é assim que funciona, porque quem está mentindo para você é o próprio ego que está dizendo que é bom. Paz reverencial a todos.